Vitória e o assunto dessa vez vai ser alimentação. Aquele assunto que dá dor de cabeça para as mães, que é uma dificuldade não só na introdução alimentar, mas o resto da vida, nessa infância das crianças. E a gente vai trazer as nossas experiências, como sempre, nossa vivência, o nosso pensamento, né? Aqui somos mães, acima de tudo, mas eu também sou terapeuta, sou numeróloga e eu tenho 2 meninas. Eu sou a Patrícia Coiá. Olá, eu sou a Bárbara, mentora parental e educadora emocional. Acima de tudo, também mãe de 2 crianças, Madalena, de 6 anos, e Vicente, de 3 anos. E vamos conversar desse assunto, a alimentação, super desafiador para todo mundo, mas vamos lá, cada um dando suas dicas e vendo o que a gente consegue melhorar. Olá, eu sou Melissa Haddad, eu sou mãe de uma menina de 12 anos, da Mirella, e eu também sou terapeuta Theta Healer, e nós vamos falar sobre alimentação. Vamos lá, gente. Para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi no começo a introdução alimentar para vocês. Eu acho que a gente pode começar com a Mel, por ela ter a filha mais velha, para ver essa diferença de perspectiva no que mudou também, né? Em relação a gente que tem filhos mais novos, né? Tem aí uns 7 anos de diferença da minha mais velha para a filha da Melissa. Então, a minha filha tem 12 anos, faz algum tempo já que eu passei por essa fase. Eu posso dizer que foi uma transição até que tranquila. Eu ainda estava amamentando, eu amamentei ela por bastante tempo, então a introdução foi leve. Eu comecei com as frutas, papinhas de fruta, e eu lembro que na época o pediatra dela recomendou que eu não batesse no liquidificador. Então eu amassava cada um dos alimentos, batata, mandioquinha, cenoura, abóbora, eu deixava eles mais ou menos separados para que ela descobrisse o sabor dos alimentos, que ela soubesse cada um dos alimentos de forma diferente. Então, eu falava para ela, né? Olha, essa daqui é a mandioquinha, essa daqui é a batata. Então, eu ia conversando com ela enquanto ela ia experimentando. Alguns ela gostava de cara, outros nem tanto, mas aí eu ia aos poucos, ia oferecendo todo dia um pouquinho, coisas diferentes, e ela foi se adaptando. Então, assim, não foi dramático, ela comia, ela aceitava bem esses alimentos, e ela foi se acostumando. Então, assim, não, eu não lembro, assim, de nada, assim, muito dramático, que ela não tivesse aceitado algum alimento, ou tivesse alguma alergia alimentar. Felizmente não tinha, então foi praticamente, foi bem tranquila essa fase. E hoje, Mel, como que é? Ela come de tudo? Hoje ela continua comendo de tudo, ela come frutas, ela gosta muito de frutas, come verduras, né? Algumas coisas ela não aceita. Por exemplo, berinjela ela não come de jeito nenhum. Então, assim, a gente tenta oferecer de outras formas, né? Mas ela ainda não aceitou. Alguma coisa ela ainda não aceitou. Mas, assim, de uma forma geral, ela come bem, né? Eu lembro, teve uma época que ela ia para a escolinha e ela era pequena, e alguns dias ela ficava para almoçar na escola. E teve um dia que eles ofereceram brócoli. Ela voltou para casa toda feliz, dizendo que tinha comido arvorezinha. Então, eu achei uma graça isso naquela época. Ela vinha contando, né? Eu comia arroz, feijão, arroz, feijão. Ela não sabia o nome de tudo, então ela às vezes repetia o mesmo nome, né? Dos alimentos. E aí ela veio contando que comeu arvorezinha. E aí
foi uma festa, né, eu oferecia para ela sempre, ela adorava, e até hoje ela gosta bastante. Então ela tem uma alimentação diversificada, ela come, de todos os grupos alimentares. Assim, de vez em quando ela prefere comer algum doce, alguma coisa assim, mas no geral ela se alimenta bem. E você, Bá, teve dificuldade? Eu queria falar Você é igual a mais Mel. nova, né? O Vicente tem 3, então você é a mais recente, assim, nesse processo. É verdade. Eu queria falar igual a Mel. Eles comem de tudo, eles adoram frutas, mas mentira, nada disso aqui. Então, a realidade é que eu passei por 2 adaptações, alimentares diferentes, né. A primeira, quando a gente vai ser mãe pela primeira vez, tudo é novo, uma surpresa, então a gente encontra alguém que a gente confie para tentar fazer da melhor forma. E naquela época a pediatra da Madalena orientou então que a gente fizesse o mesmo processo que a Mel falou, de amassar, de não colocar no liquidificador, enfim. Só que ela orientou que a gente fizesse isso quando ela tinha 4 meses e meio, porque eu estava tirando ela do peito, porque eu ia voltar a trabalhar. E eu fiz a culpa, falando aqui, ó, mas, enfim, eu fiz porque eu achei que era o certo. Ela odiava comida, nunca gostou de comer, nunca gostou de fruta. Então, assim, foi um desafio. Eu lembro que a gente ficava desesperado: "Meu Deus, ela não vai comer, ela não ganha peso". Então, assim, a gente ia, de pouquinho em pouquinho para que não faltasse, né, vitamina, não faltasse nada, mas ela preferia muito a mamadeira de fórmula, né, porque eu tirei ela do peito e foi muito desafiador. Eu me lembro muito de ser um período, assim, que eu falava: "Meu Deus, ela não vai comer nunca". Isso passou, né, depois de um tempo, assim, depois de uns 4 anos, ela começou a comer melhor, em quantidade, né, mas com muita restrição. O tal do macarrão, só macarrão, só macarrão. E ela ficou bastante tempo, ela ficava muito tempo também na minha sogra, né, e vó dá tudo que quer, então foi ficando uma alimentação mais restrita. Eh, com a chegada do Vicente, mudou um pouco, porque a introdução alimentar do Vicente, não a adaptação que nem eu falei, né, a introdução alimentar do Vicente, eu decidi fazer BLW, por conta e risco. Estudei muito, pesquisei muito. Que legal! Estudei muito e fui sozinha, assim, no rolê, bati no peito e falei: "Eu vou". Minha mãe ficava desesperada, minha sogra desesperada, não dá pedaço para o menino, ele é muito pequeno. E ele ama comer, gente, é um absurdo. O que eu dava para ele, ele comia. Ele é apaixonado por fruta. Se você bobear, ele prefere não almoçar para comer fruta. E quando você pergunta para ele, tipo: "Ah, vamos comer alguma coisa assim, um lanche, uma pizza?", ele fala: "Não, eu quero feijão". Então ele pegou gosto, assim, na comida. E aí a Madalena vendo, pra ela o feijão ainda é difícil, mas ela toma o caldinho, às vezes deixa de comer a comida toda para tomar só o caldinho. E fruta, né, fruta ela pegou gosto junto com ele, assim, então ela tem umas 3 opções de fruta que ela come bem. Mas eu vivi 2 introduções completamente diferentes e foi muito legal de ver o como isso também influencia na alimentação deles. Pois é, gente. Eu tenho, não sei, eu tenho uma teoria própria, nunca pesquisei nada, mas eu acho que muito a ver com o que a gente ingere na gravidez também influencia esse paladar das crianças. Eu, eu acredito muito nisso, porque assim, na gravidez da Isadora, minha mais velha, eu comia muito doce. E foi diferente. Eu não tinha vontade de comida, assim. Eu nunca fui muito de jantar comida, eu gostava mais de um lanche e tal. E no da Isa era esse ritmo, mais lanche, eu comia bastante doce. No da Mel já foi outro esquema. Eu sempre comi bastante fruta nas das duas, pelo menos
uma banana e uma maçã estava na minha dieta. Mas na da mel, eu senti, eu comecei a comer coisas diferentes que eu não comia. Então, por exemplo, um bolo de milho, coisa que eu não comia. Eu fiquei com muita vontade de comer na gravidez na mel, pirão. Então, tipo, na da mel eu tinha vontade de comer comida mesmo. E eu comia bastante fruta. Eu não era muito do doce no da mel, era mais da comida mesmo. E aí, na introdução alimentar da Isa, né, ela foi para a escola com 5 meses, mas a orientação não foi desmamar ela, né, diferente do que a Bá recebeu. Foi introduzir o leite, esperar dar os 6 meses, para depois começar com o suquinho e a fruta e desse jeito. Só que o que aconteceu? Eu achava que a Isadora era muito pequena. E aí eu tive que procurar outro pediatra, porque aquele pediatra falou: não, é dela, ela é assim. Só que assim, eu sou pequena, né? Mas meu marido tem 1,95, né? E ele falava que o modelo da Isadora era PP, né? E assim, eu sou pequena hoje, mas eu era um bebê grande também. O meu marido também era um bebê grande. Então eu tive que procurar outro médico. E aí viram que, na verdade, precisava entrar com a introdução dela, porque eles medem, né, cabeça, tórax e tal, e não estava adequado para a idade, então estava menor. E aí ela já estava na escola, já estava trabalhando, então, assim, quem fez a introdução alimentar dela foi na escola, porque eu fiquei desesperada. Eu fui em um que estava muito de boa, aí eu fui em outro que falou, pelo amor de Deus, essa menina tem que entrar comendo amanhã. Aí eu fui em outro que falou assim: não, tá um pouco abaixo, mas não precisa se desespero. Então, assim, aí eu fico, lógico que o pediatra delas hoje é esse mais moderado, né? Mas aí a gente fez a introdução alimentar com ela, Isa, assim, nunca tive problema com as duas de não aceitar nada. Elas aceitavam tudo, tudo. A papinha também nunca batemos, mas numa coisa que eu fiz foi não oferecer coisas separadas, que nem vocês fizeram. Eu não fiz isso com ela. Porque eu ouvia muita gente falando que quando começou a separar, as crianças pararam de comer. Então, até hoje, a comida das meninas não é tipo arroz, feijão, carne separada, é misturada, né? Lógico, eu também misturo, mas eu não. Mas eu fiquei com receio de pôr tudo a perder, sabe? Eu falei assim: não, não vou. Na Isa, eu tinha muito medo dela engasgar. Então, assim, eu dei bastante tempo mais papinha para ela. Tanto que depois resultou num processo de atraso de fala nela, né? Que a gente teve que correr atrás. Tal. Então, assim, a alimentação, aqui a gente está falando, nossa, foi desafiante. Mas é importante eles terem essa textura para desenvolver, né? É tudo relacionado, né? A gente acha que não, mas é muito importante. Então, assim, eu tive essa percepção, eu tive medo, fiz algo que foi mais confortável para mim naquele momento, mas depois eu tive que correr atrás com ela, né? Mas tudo bem. Aí já comia de tudo, né? Arroz, feijão, carne, frango, também não teve nenhuma alergia. Fruta ela comia muito bem, muito bem. Comia mesmo. Porque com 2 anos, né, fala, o doce é só com 2 anos, né? Não dá nada com sal para criança, isso tudo isso, gente. 2 anos, quando ela colocou um doce na boca, filha, acabou a preferência por frutas. Nunca, assim, nunca mais, assim, difícil. Hoje ela come banana e maçã, mas a gente tem que dar uma forçada. Então, assim, eu falo que esse negócio de doce com 2 anos, para mim foi muito traumático, não deu bom, porque aí ela ficou seletiva, porque 2 anos já é uma idade, né, que a criança já é mais seletiva, né, que falam que é a rebeldia das crianças, da adolescência, e aí ela simplesmente parou, e aí foi a época que eu engravidei, né, aquela bagunça toda, e então, assim, hoje elas
comem muito bem, tipo arroz, feijão, carne, elas comem muito bem. Vegetal, antes, eu introduzia mais vegetal. Confesso que a gente em casa, a gente trabalhava fora, mas sempre tinha comida das crianças, então sempre era separada. Então dela sempre tinha bastante legumes. Só que eu falei pro meu marido, falei: "Meu, a gente vai ficar nisso até que idade das crianças? A gente tem que ficar fazendo comida separada, né?" E eu queria que todo mundo comesse a mesma comida. E então assim, elas comem batata, a Isa come batata, cenoura, tudo que eu colocar ali na carne moída, ela come. Agora separado, não. Esses dias ela veio: "Ah, eu experimentei salada na escola, mãe, eu gostei." Eu falei: "É, que é salada?" "Tomate." Eu falei: "Vai, outro dia eu ofereci tomate, você não quis." "Ah, mas que da escola?" Eu falei: "Mãe, é tomate quê?" "E salada." Eu falei: "Tá, mas que é salada?" "É alface, é o quê?" "Ah, é alface." Eu falei: "Ah, então tá bom." Aí ontem elas quiseram comer, mas aí foi aquela enrolação, né, já viu. Mas assim, o que eu falo para ela: "Experimenta, experimenta", né. O que o pai delas fala, né, equilíbrio. Vocês querem comer doce? Vão comer doce, mas também vão comer legumes, também vão comer fruta. E aí com a Mel, segundo filho, a gente não segura muito, né, que nem o primeiro, né. Quando a gente foi ver com, sei lá, 6, 8 meses, a Isadora estava dando Danone pra Melina. E aí, tipo assim, que eu vou fazer? Vou dar bronca nela? A gente, né, falou: "Filha, só cuidado, tal." E assim foi indo. E a Melina, ela também é estilo Vicente, assim, ela prefere, se deixar, ela come fruta ao invés de almoçar. Então, assim, a Melina, ela come tudo de fruta, né. Então, tipo, manga ela come, kiwi ela come, melancia ela come. Ela não gosta muito de melão, mas maçã ela come, uva é a fruta favorita dela, banana ela come, tudo, assim, tudo que você vê de diferente, ela come mirtilo. Então ela gosta, ela gosta de experimentar frutas novas. Legumes, ela já não gosta de batata. Falei: "Gente, como que existe uma criança que não gosta de batata?" Não, não existe isso. Mas ela não é muito chegada, mas eu falo: "Ó, tem que comer um pouquinho", faço aquela enrolação ali no meio. Então, assim, hoje em dia, pra gente é difícil a gente sair para comer, porque elas são seletivas para comer. Então, tipo: "Ah, vamos num restaurante." Eu dou comida para elas antes. Uma porque elas não querem parar para comer, e outra porque elas não comem bem. Então pizza, elas falam que elas gostam, mas quando a gente coloca no prato é aquela enrolação, principalmente a Isa. Então eu falo: "Ó, não vamos se estressar." Então eu, tipo, eu dou janta antes da gente sair, para não ter esse perrengue de ficar: "Ah, vem comer, você não comeu." Porque é estresse pra gente. A Mel já gosta de pizza, ela senta e come. Mas a Mel, eu vejo que para legumes ela é mais restritiva, assim, sabe. A Isa agora está começando a experimentar mais, mas assim, é um processo, né. Arroz, feijão, elas comem super bem, macarrão, elas comem super bem, e mas, é isso, assim, e meu marido ele não come feijão, né. Então eu falei: "Olha, é o seguinte, você não come feijão, mas eu como e as meninas vão comer." Então, assim, aqui em casa é só ele que não come, mas, as meninas sabem, falei: "Olha, não vai ser tudo que vocês vão gostar, vocês vão experimentar várias coisas, tem coisa que vocês não vão gostar, assim como tem coisa que eu não gosto, tem coisa que seu pai não gosta." Mas, a gente traz bastante, essa questão do equilíbrio, né, de doce, porque elas adoram um doce, né, e é isso, vai para casa da avó, é só doce e só comida que gosta, né. Então é desafiante. No começo da Isadora, para mim, era bem desafiante, porque eu chegava, minha mãe só oferecia doce para a Isadora. Nossa, aquilo me transtornava, assim. Então, mas assim, hoje eu vejo que foi muito mais tranquilo e eu acho que tem um pouco da influência da nossa alimentação também,
na gravidez. Não sei se concorda e tal. Mas Nossa, eu é acho um que tem risco. muito. Você falou isso, eu acho que tem muito. A gravidez da Madalena, como você não tem filho, né, no primeiro, e eu trabalhava muito, então a gente comia muito lanche, gente, muita porcaria, muita, muita, minha gravidez inteira. E ela é a alimentação da minha gravidez, se você for ver. Já do Vicente, como eu tinha mais enjoo, eu sentia vontade de comer muita coisa com limão, vinagre, então eu comia muita salada e colocava vinagre na comida mesmo, para conseguir comer, assim. Então, eu acho que tem a ver também a nossa alimentação, né, na gravidez e o processo depois também, né, a forma como você se alimenta no decorrer do crescimento das crianças. Então, a gente fala, às vezes a gente fala, nossa, mas precisa dar mais verdura, precisa dar. Mas tem na geladeira. Então, tipo, aqui em casa, às vezes eu e meu marido a gente se cobra, porque a gente vai, mas a gente tem na geladeira, porque se nem a gente come, não adianta a gente ficar insistindo, porque não é falar, vocês precisam comer. Se eles verem que a gente está comendo, eles estão vendo que a gente está comendo, estão vendo a importância que tem, que faz bem para a saúde, mas se a gente também não come, então não faz muito sentido a gente falar, né? É o exemplo, né? Que falam tanto, né? Faço o que eu falo, não, como que é? Onde tá? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nesse caso é o contrário, né? Fazer o que eu faço. Mas aqui o que acontece? Eu tenho uma alimentação bem regrada, assim, eu como fruta, eu como legumes, eu como salada. Então, assim, tipo, a salada é para mim, né? O alface, o tomate. Assim, a Mel come tomate, adora tomate. Mas, assim, meu marido não come. Então, tipo, não tem muito. Ela tem 2 exemplos, né. Então, eu falo: "Olha, eu como, seu pai come". E a Isa, ela é meio resistente com carne, sabe, ela não gosta muito. E eu falei para ele, falei: "Ó, se elas preferem frango, faz mais frango, não é deixar de fazer carne, mas é fazer mais frango para, né, ser mais fácil". E ele fala para ela: "Ó, quando você tiver seus 14 anos, se você não quiser comer carne, você não come, mas por enquanto você vai comer". Por quê? É isso. Porque ela fala: "Ah, eu quero ser vegetariana". Eu falei: "É, você quer ser vegetariana, meu amor, mas você come vegetal? O que é ser vegetariana para você?". "Não come carne". Eu falei: "Então, mas come o quê?". Ela ficou olhando para mim: "Vegetariano, vem de vegetal". Então, para você ser vegetariana, vida, você precisa comer vegetais. Aí ela parou, ficou olhando. Acho que ela pensou: "É melhor eu comer a carne", porque eu falei: "Filha, é um processo, né, a gente tem que aprender". Então, assim, aqui tem legumes, porque eu gosto de comer, então, às vezes eu faço abóbora no forno, eu acho uma delícia. Ofereci para ela, e a Isa comia abóbora, nossa, a Isa comia super bem, mas aí ela vai tendo a opinião dela e vai decidindo, né. Mas uma coisa que ajudou, porque teve uma época que ela nem comia maçã nem banana, parou. E aí na escola sempre oferecem e os amigos comem, né, que nem essa vez do alface que ela chegou falando. Ela: "Ah, eu vi meus amigos comendo, eu quis comer para experimentar". Então tá ótimo. E aí ela voltou a comer a maçã. Então aí que ela foi voltando a comer as coisas. Mas assim, foi um processo que eu fiquei desesperada, né, porque eu como uma ex-gordinha, gente, a gente quer fazer de tudo para os filhos não serem, né. Então eu sou chata, assim, com alimentação, e aí vem meu marido para equilibrar, né, porque não dá só para ser chata. E aí vem ele e fala: "Ah, mas elas comem bem, elas comem arroz e feijão, elas comem carne, elas comem frango, elas comem peixe". E aí eu vou ficando mais calma, mas assim, para mim seria todo dia legumes, mas não sou eu que cozinho, né, então O bom é diversificar, né. Agora, uma coisa que você estava falando que é interessante, a alimentação que a gente tem durante a gravidez, ela influencia, porque
eu tive diabetes gestacional durante a gravidez da Mirella. Então, como eu não queria tomar remédio, eu restringi bem a minha alimentação, então eu restringi bem o meu carboidrato. Então, eu não comia pão, eu não comia batata, eu não comia arroz. Então, a minha comida era chuchu, brócoli, vagem, rúcula. Então, assim, eram verduras e carne. E alguns legumes, né? Selecionados, algumas frutas também, as menos, com menos açúcar. Então, isso abriu um leque diferente, né, de opções de alimentação. E eu tive que manter isso até o final da gravidez, né, para manter a glicemia. Eu controlava todos os dias, depois de cada refeição eu media, né, para ver como que estava a minha glicemia, então eu mantive ela durante todos os meses, né, durante a gestação. Então, eu acho que isso influenciou também no paladar dela, porque quando eu coloquei para ela se alimentar, é como se aquilo já fosse conhecido, né, de uma certa forma. Então, não foi estranho, né? Mesmo hoje, eu posso dizer assim que hoje ela está um pouco mais seletiva. Por exemplo, ela entrou numa fase que ela não quer comer feijão. Ela come arroz, ela come carne, come salada, mas não quer comer o feijão. Ah, só se fizer feijão preto, não quero feijão carioca. Então, eu procuro cozinhar mais o feijão preto, mesmo que não seja feijoada. Então, se ela prefere, e o feijão preto tem mais ferro, né? Então, são outras fontes, né, de proteína vegetal, que é importante a gente oferecer também. Mas ela, de vez em quando, ela tem algumas fases, né? Aí você estava falando de restaurante. Eu lembro que quando a gente levava ela em restaurante que tem brinquedão, ou quando ela ia em festinha de aniversário, você podia esquecer, porque ela não ia comer. Não ia comer na festinha de aniversário, não ia comer no restaurante. E aí chegava em casa, mãe, tô com fome. Assim, só porque você não fez comida aquele dia que você resolveu descansar e falar, hoje eu estou livre. Aí ela falava, estou com fome. Porque não comeu, né, no momento certo. Mas por quê? Porque estava brincando, estava se divertindo. Então, assim, restaurante tinha brinquedão, eu já sabia que ela não ia comer. Então, tinha que oferecer alguma coisa antes mesmo, ou aniversário também a mesma coisa, já sabia que não. Ela ia voltar acabada para casa, ia voltar suada, ia voltar com o cabelo todo grudado na cabeça, de tanto correr, de tanto brincar, mas não ia ter comido lá. Então, eu já sabia que ia ter que oferecer em outro momento, né, alimento para ela. Mas eu acho que, como não é uma coisa de todo dia, uma vez ou outra, a gente abre uma exceção. Todo dia, no meu ponto de vista, né, é oferecer o maior leque possível, né, de alimentos. Hoje ela come salada, come fruta, come grãos, né, come dos diversos tipos, né, de alimentos. Vez ou outra ela vem com alguma história, né? Agora não está querendo comer feijão carioca. Então, assim, a gente vai se adaptando, né? Mas eu acho que, no geral, ela está indo bem. Realmente é para a vida toda, né? A gente passa, introduziu, tá beleza. Não tá. Achei que a Melissa me daria uma esperança, só que não. É isso. Isso que eu estava pensando aqui também, eu acho que a Isa também ser resistente, porque eu não ofereci, tipo assim, macarrão ela começou a comer pouco tempo. Porque eu não ofereci, eu só ofereci o arroz e feijão para ela. E ela gosta muito de arroz e feijão. Se puder, ela come arroz e feijão puro. Então, assim, eu acho que é o que a gente oferece ali também naquela fase, né? E a Isa sempre foi muito restritiva, assim, e eu era muito, assim, dela ter que experimentar. Então, ela já chegou a falar para mim que ela lembra de uma vez que eu pressionei ela para comer pera, que ela ficou com medo, então, eu até coloquei um texto no Instagram, assim, que eu não lembrava daquilo, mas ela descrevendo, eu tenho certeza que aconteceu, de eu correr atrás dela para ela experimentar a comida. Então, a gente
é um processo que eu não respeitei a minha filha, eu não respeitei a restrição que ela estava colocando ali, né? E isso se torna um trauma, né? Porque hoje ela também, e ela experimenta as coisas, né? A gente fala, experimenta, experimenta, experimenta. Ela põe na boca, se ela não gosta, dá até ânsia nela. Então, assim, ela não gosta mesmo, ela não gosta de experimentar. Então, assim, a gente deixa meio livre, ó, eu quero que você experimente, se não gostar, não tem importância. E assim, foi a primeira filha, não fiz da melhor forma. A segunda já veio melhorada. Já, já come melhor, já experimenta melhor, já sou uma pessoa melhor. Então, acho que são os processos, né? Eu acho que naquela época da Isa também, eu não pesquisei muito sobre alimentação, eu fiz mais o que o médico pediu. Mas, assim, foi o que foi, né? Agora, eu falo para ela, né? Nesse dia que ela comentou da feira, eu pedi desculpa, conversei. Mas a gente fala, mas você tem que comer fruta, porque fruta é importante para a saúde. Aí a gente explica. Teve um dia que eu até fiz um desenho para ela, mostrando. Tem uns livros também que falam sobre alimentação. E, e aí eu vou falando para ela, falei, ó, você não quer ficar saudável, quer ficar menos doente? Então, precisa comer de tudo, porque nosso organismo precisa de tudo. Mas assim, é um processo, né? E aí a gente, como mãe, se culpa, né? Nossa, que nem eu podia ter feito diferente, eu podia, mas na época eu não fiz, né? A cabeça da Patrícia com 26 anos era uma, de hoje com 33. Né? Mas aí tem que pensar que você fez o melhor que você pôde, Sim, o porque melhor que eu também você pude dentro estava. do que eu podia. Porque você também Exatamente. estava num processo de entendimento. E a gente já até falou sobre isso aqui, sobre o quanto de expectativa a gente coloca no primeiro filho, né? E o quanto a gente quer Sim, fazer certo. E a gente, na verdade, nem tem certeza do que é certo, né? não. E a gente faz errado ainda, com o Faz segundo, com o errado. terceiro, provavelmente. Então, assim, é não se culpar, né? A gente olhar para trás e falar, podia ter feito diferente, não fiz. Tudo bem, mas como eu posso mudar agora, né? Não é ficar nesse sentimento de culpa. Mas o que eu quero trazer também é muito uma questão de comparação também, né? Porque muito também é comparado. Ah, como que seu filho come? Ah, ele come de tudo. Aí você já se sente péssimo porque o seu não come de tudo, né? Então eu acho que na maternidade tem muito esse comparação de mãe, né? De qual mãe é melhor do que a outra, porque o filho come, porque o filho dorme a noite inteira, porque o filho não ficou chupeta, porque o filho não foi para a mamadeira, porque a mãe conseguiu amamentar ou porque a mãe não conseguiu amamentar. Então, acho que é muito pesado esse fardo, né, de ser essa mãe que atinja todas as expectativas perante o filho, né? Perante os desejos, as expectativas dela e dos outros também, e da sociedade como um todo, né? Não só dela. Mas o processo de introdução alimentar, ele é bem importante, né? E eu acho que ele começa mesmo na gravidez. Aqui nós três tivemos essa percepção de que o que a gente comeu na gravidez influenciou. Então, assim, eu nem sei, vou procurar se tem pesquisa a respeito disso, mas acredito que sim, porque se a gente está ligado emocionalmente com a mãe, né? Em questão de sentimento, eu acho que a parte física de alimentação também tá ligado, né? Porque a emocional é muito mais subjetiva do que a de alimentação, né? Mas é isso, gente. A alimentação é para a vida, né? Sim. Uma coisa que eu queria compartilhar é a Mirella, da alimentação dela foi tranquila, né? Ela não ofereceu resistência a novos alimentos, então foi uma coisa tranquila. Por outro lado, a cada novo processo que ela ia adquirindo, né, durante os primeiros meses, era sempre nos primeiros meses e até anos, porque
por exemplo, eu lembrei aqui, né, a questão, ela não resistiu aos alimentos, mas para novos processos ela foi bastante resistente. A gente dava banho nela na banheirinha. E como era uma banheira que tinha aquele tripé, eu continuei dando banho nela por muito tempo. Então, assim, ela tinha 2 anos, eu ainda dava banho na banheira. E ela adorava aquilo, ela brincava. Mas quando eu fui tentar levá-la para o chuveiro, ela fez o maior escândalo. E era assim todas as vezes. Só que eu acho que isso mostra que a gente tem que continuar insistindo, né, no ritmo da criança. Então, assim, eu vi que ela se assustava com o chuveiro, com a água caindo lá de cima. Então, aquilo para ela era muito assustador, porque ela estava acostumada com aquela água parada, né, da banheira. Então, eu comecei a pegar a água e jogar, então, em cima do corpo dela. Eu fui bem aos poucos. E aí ela começou a aceitar que tinha água caindo lá de cima, que não fazia mal, não machucava. Então, assim, eu acho que esse é só um exemplo que a gente pode continuar tentando, mesmo que a criança já tenha passado dessa fase do processo alimentar, de continuar introduzindo. Olha, vamos comer brócolis hoje? Vamos comer brócolis assado? Vamos experimentar abóbora assada? Vamos experimentar couve-flor hoje? Então, assim, fazer disso um evento, todo mundo feliz. Vamos comer, né, uma coisa diferente que a gente não come no dia a dia. E aí a criança ela se sente parte e aquilo se torna uma coisa especial. E não uma vez. Não quis hoje? Tudo bem. Faz uma próxima, faz uma receita diferente. Então, acho que oferecer várias vezes, eu acho que pode ser uma solução, porque por exemplo, dar banho no chuveiro foi um processo longo. Não foi de primeira, ela não aceitou isso de primeira. Comer para ela foi super fácil, mas tomar banho de chuveiro não foi. Então, assim, eu tive que ter bastante paciência, demorou bastante tempo, porque ela chorava, era como se fosse o fim do mundo. Mas a gente vai se adaptando, porque, assim, é difícil ser mãe, é difícil o primeiro filho, eu tive uma só, então, assim, eu não tive uma segunda experiência para comparar, mas ser mãe não é fácil e a gente vai aprendendo junto com eles. Eu acho que esse é o processo. E eu acho que a gente tem que manter essa insistência também, porque o paladar deles vai se modificando, né. Hoje pode ter uma textura que eles não gostam e amanhã eles aprenderão a gostar. E também tem uma coisa importante, né, que a Patrícia estava falando sobre a culpa. Eu senti muita culpa quando eu via que ela não comia. Eu falava: "A culpa é minha, porque eu desmamei antes, porque eu dei", porque quando eu fui, investigar o porquê ela não comia, qual era a forma certa da alimentação. Então eu vi o que a OMS recomenda, que espere os sinais para introduzir, que espere ter 6 meses, que saiba sentar sozinho, que tenha o movimento da língua, e aquilo me pegou, eu falei: "Meu Deus, eu fiz tudo errado e agora ela nunca mais vai comer". E aí com o Vicente eu falei: "Não, vou fazer". E eu esperei todos os sinais. Eu comecei a introdução dele com 7 meses. E imagina todo mundo na minha cabeça: "Você tem que dar comida para esse menino, você não deu água, como assim? Você não vai dar suco". Então, assim, primeiro que eu acho que a gente tem que bancar as nossas decisões, né, só que eu acho que a gente não pode ser 8 ou 80, né. Quando só tinha sopa, eu dava sopa. Gente, isso é muito incrível, porque a Madalena, ela gosta muito de caldo, né, que bate a sopa e come o caldo. E o Vicente detesta, ele gosta de sopa com pedacinhos, com legumes com pedacinhos. Então, assim, para ele, isso de comer uma pasta, não faz sentido, porque ele comeu desde o começo pedaços, e ela já adora. Mas eu vejo, assim, que a gente vai tentando, porque vai modificando o paladar, né, então, às vezes o brócolis um dia não vai, o outro dia vai. E uma coisa que eu tento fazer também, já que existe essa restrição, é colocar no feijão. Então coloco beterraba, cenoura, a Madalena, como é muito do macarrão, às vezes a gente vai cozinhar o macarrão, eu coloco um inhame na água, para conseguir ir passando, essas vitaminas. E a hora que a Patrícia falou de ser vegetariana, esses dias me pegou, porque a minha irmã é vegetariana. Ela não come carne, acho que tem mais de 10 anos já.
E quando a Madalena nasceu, ela falava: "Ai, mas você não vai dar carne, você", e eu disse pra ela: "Olha, você é vegetariana e ponto. Meus filhos vão comer carne enquanto eu achar necessário". E outro dia meu tio fez uma rabada, e eu não como rabada, e a Madalena comia aquilo, falava: "Meu Deus, se ela souber o que que ela tá comendo, mas eu não vou contar, não vou contar". E coração de galinha, apaixonado, os 2, apaixonado em coração. E esses dias ela perguntou para minha irmã, ela falou: "Ai, titia, eu como coração", e a minha irmã falou para ela: "Você sabe, o coração é da galinha, você sabe?". E ela fez: "Ah!". Aí eu falei: "Lascou". Ela: "Ai, que dó, mas é tão gostoso". Aí eu falei: "Ah, então foi, né". Então, assim, ela vai fazendo as descobertas, eles 2 vão entendendo, né, que ela já descobriu que o peixe que ela come é o peixe, então eu não incentivo ela a comer, eu fico tipo: "Ah, coma, não sei o quê", mas eu coloco e dou. E os 2 sempre comem, eles gostam muito. Mas eu acho que é isso, se você então quer parar, né, de comer carne, então você precisa substituir essas vitaminas que você não está comendo. Acho que é um processo também que a gente tem que respeitar, mas guiar pelo caminho certo, porque não dá para, eu não quero mais comer carne, então, a gente passou muito isso com a minha irmã, né, a gente fez uma adaptação, uma introdução alimentar na minha irmã com 25 anos, porque quando ela parou de comer carne, a gente morava junto e eu cozinhava para ela. Falava: "Então você não vai comer carne, você vai comer legumes". E eu acho que com os nossos filhos tem que ser assim, em todos os processos, né, a gente precisa respeitar, mas tá tudo bem também se a gente passar um pouco do ponto, porque a gente tá aprendendo, afinal ninguém ensinou, né, a gente tem que aprender na raça, na marra, e acho que a gente tem que tentar deixar um pouco a culpa de lado, mas se informar. Acho que se informar, saber como fazer, e a gente comprou curso aqui, é muito legal isso. E você sempre aprende alguma coisa boa que você pode passar para os outros também, né. É, e é isso, né, a gente é o melhor que a gente pode, né, mas isso não impede a gente de sempre melhorar, né, a gente sempre pode buscar mais conhecimento, a gente sempre pode, se aprofundar naquilo que a gente está tendo dificuldade, né. Aqui em casa todo mundo come carne, às vezes elas perguntam: "Ah", e a gente fala: "Ah, hoje é carne, tipo, suína". "Ah, o que que é suína?". Aí a gente fala: "É um porco". "Ah, tá". Mas assim, elas não, então assim, a gente não dá muita abertura. Minha cunhada é vegetariana, mas as meninas, assim, não vê muito, elas veem mais essa, e ela come bastante vegetal, né, então eu falo: "Ó, então você quer ser vegetariana, tudo bem, você pode ser, só que precisa comer vegetais", né. E eu acho que vai um pouco, da gente também se permitir experimentar outros alimentos, né, porque eu também tenho uma certa resistência, que nem minha mãe fez rabada, a Bárbara falou de rabada, ela: "Ah, você quer levar para experimentar?". Aí eu falei assim: hum". Falei: "Acho que eu não quero não". Aí eu fiquei pensando, falei: "Tá vendo? E aí eu reclamo da Isadora". Ah, mas vamos lá, né, rabada não é uma banana, pelo amor de Deus. Aí, dia 11 agora, fez 1 ano que a minha avó faleceu, e a gente se reuniu para fazer uma janta, pra homenageá-la, né. Minha avó cozinhava muito, ela gostava muito de comer, polenta, enfim. E aí fizeram lá uma polenta com frango, que ela gostava muito. E aí minha tia fez uma panela só de pé. Gente, por favor, né, pé não é banana, não é melancia, né, dá para você aí, e todo mundo: "Você vai comer pé? Você vai comer pé?", ficou nessa de comer pé, eu falei: "Meu Deus, não dá". E aí as crianças, falei: "Filha, vocês quer, né, filha, experimentar?". Para o Vicente eu nem perguntei, porque daí já eu que não quis mesmo. Para pegar aquilo lá, cortar, comer, ia ser difícil para mim. Mas, eles gostam, assim, a Madalena tem mais ânimo de experimentar, ela tá nessa proposta de experimentar. Então acho que é válido a gente ir oferecendo, né, tanto as opções doce mais saudáveis, o salgado, enfim. E ela tem essa também de ver as outras crianças comendo e comer. Outro dia viu a amiga comendo melão, desembestou a comer melão. Falei: "Ah, pronto". Agora deu, mas que bom, pelo menos incluiu uma fruta na lista de coisas que ela come, né. É. Não, e assim,
Não é que estava no almoço, ela me ofereceu. Ela tinha feito, ela falou, você quer levar um pouco? Aí eu falei assim, que não, né? Acho que deixa para a próxima. Mas assim, antes eu ficava bem mais brava, assim, com essa questão de não experimentar, de não querer. Mas hoje eu entendo que, assim, eu vou dar as possibilidades para ela. Quando ela for mais velha, ela vai ver se essas possibilidades foram boas e se não for, ela vai procurar outras. Que nem eu, quando eu morava na minha mãe, antes eu tomava de café pão francês e leite com chocolate, até os 23 anos que eu saí de casa. E aí, né, quando eu casei, eu quis continuar nessa rotina, só comendo pão na vida. E aí o médico falou assim, viu, não dá, né, bem? Daí é uma bomba calórica para você. Então, assim, desde que eu mudei, eu também tive que fazer escolhas e mudar a minha alimentação. Então, é assim a vida toda, é assim experimentando coisas novas, novos sabores. E vai ser assim com eles, né? Então, assim, a gente faz o melhor que a gente pode, a gente dá as opções, oferece as oportunidades, mas lá na frente eles vão ter que escolher, né? Não vão poder jogar nas nossas costas. Ah, minha mãe não me ensinou a comer feijão, mas você quis aprender? Mas isso foi na E- infância, agora você é adulto, e agora? O que você escolhe? Né? É Exatamente. diferente, né? Enquanto crianças, estão na nossa responsabilidade. Então, quanto mais a gente oferecer, quanto mais a gente mostrar que está fazendo, legal. Passou disso, é responsabilidade deles, não nossa mais. Tem bastante alimentos que eu consumo agora de adulta, que eu não comia. Chegou o momento da vida que a minha mãe parou de falar, né, você tem que experimentar, porque daí fui viver minha vida, enfim. Então é por minha conta, eu que tome coragem de experimentar. E eu incluí muitos alimentos que eu não consumia, porque eu tive coragem de experimentar para dizer para os meus filhos, se era bom ou não, para eles me verem comendo, para que eles também tenham coragem de experimentar. Então, eu acho que esse lugar de se tornar mãe também, nos torna mais corajosas, né. E eu tive uma culpa também que eu carreguei na gestação do Vicente, ele teve restrição de crescimento. Ele é um bebê pig, né, pequeno para a idade gestacional. Quando eu estava de 36 semanas, foi detectado que ele era um bebê pequeno, mas como a Madalena também era, então ficou tudo bem. E aí com 38 semanas e meia, a gente descobriu que ele se manteve nas 35. Então a médica me cobrava muito: "Se alimenta melhor, bebe mais água, você não tá bebendo água, você não tá comendo direito". E assim, eu estava me esforçando, sabe, estava me esforçando muito, mas ele não ganhou peso, não ganhou nada. E a gente entendeu então, descobriu, né, que a minha placenta adoeceu, provavelmente por conta de uma virose que eu tive no 7º mês, e ele parou de ser nutrido, minha placenta não nutria mais, ele não recebia nutrientes desde a 35ª semana. E aí a gente precisou fazer uma cesárea de emergência. Mas eu me culpava muito, eu falava: "Gente, eu estava tentando comer, eu estava tentando beber água, e como que não estava sendo nutrido, né?". E até a gente entender então que era porque a placenta tinha adoecido. Mas a gente volta para a culpa, né, a culpa da alimentação e de todas as outras. Mas como eu falei para vocês, na gestação dele eu comia melhor, então eu não entendia, né. Mas, por fim, não tinha relação com a minha alimentação, na verdade. Mas é isso, de carregar as culpas. Aí você vê que não vale a pena a gente se culpar, né? Porque você estava se sentindo mal, se sentindo culpada, e você não tinha nada a ver com isso. Você estava se esforçando, você estava fazendo a sua parte, mas de alguma forma a sua placenta não estava mais alimentando ele, então não estava mais nas suas mãos, né? Então, assim, eu acho que o importante é a gente oferecer para a criança, mas durante a vida dela, ela vai ter mudanças alimentares, mudança no paladar, e a gente vai se adaptando, assim como ela também vai se adaptando às diversas fases e vai evoluindo também de alguma forma. Quando eu era pequena, eu também não comia de tudo, eu tinha resistência, por exemplo, eu não queria saber de bacalhau, de camarão, dobradinha eu não como até hoje, né? Mas eu acho que o importante é a gente substituir por outros alimentos. Então, você precisa de uma fonte de proteína animal,
vamos escolher uma outra proteína. Não gosta de bacalhau? Come um outro peixe. Não gosta de peixe de jeito nenhum? Come frango. Então, a gente vai fazendo essas adaptações. Se nós fazemos adaptação até hoje, que somos adultas, né? Imagina só, as crianças vão ter a vida toda. Eu acho que o importante é a gente oferecer, e elas vão construindo o paladar delas. É isso, né? Na verdade, a culpa, ela não ajuda em nada, ela só traz peso para nossa vida, né? Mas a mãe é cheia de querer sentir, né? Eu acho que é por conta da responsabilidade, né? Mas ela não precisa ser pesada, né? A gente pode partilhar ela. E aqui em casa, eu sempre fui o estilo de mãe que sempre pegou tudo, tudo era para ser responsabilidade minha. E hoje, graças a Deus, já não é mais assim, é bem dividida comigo, com meu marido, então fica bem mais fácil. Então, ele conversa bastante com elas, esse negócio de alimentação, eu converso com elas, a gente dá exemplo e a gente faz o melhor que a gente pode, né? Então, assim, a Mel, ela gosta de experimentar coisas novas. Nem ela queria comprar cereja, para experimentar a cereja, a fruta. Eu falei, filha, essa cereja não é a mesma do bolo, é fruta, é diferente. Eu quero. Eu falei, ó, hoje a gente está levando mirtilo, na próxima a gente vê de levar a cereja. Mas, assim, para ela é uma festa, né? Então, assim, ela gosta, então a gente incentiva. A escola também incentiva. Então, assim, a escola ajuda muito nesse processo de experimentar, de ver os outros amigos comendo. Eu vejo nas meninas que influencia bastante. E é isso, né, gente? A alimentação a gente tem que cuidar sim, né? Porque é saúde, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode, a gente tem que experimentar, a gente tem que dar exemplo e, e seguindo da melhor forma que a gente consegue, né? Porque ainda ficar na cozinha demanda um tempo gigantesco, né? Então, para quem não trabalha, já é uma demanda exaustiva, porque é fazer compra, fazer comida, é arrumar a cozinha. E agora, para quem ainda trabalha fora, né, é mais exaustivo ainda chegar e ter que deixar tudo isso. Então, acho que a organização aí é legal, de deixar tudo meio que lavado. Aqui em casa eu chego, eu já lavo as frutas, já deixo de molho. E aí, quando quiser comer, é só passar uma aguinha que já está lavada, então facilita bastante na hora, no final, na semana, servir elas com fruta e tal. Mas a gente precisa se organizar, né? Porque, como a gente disse aqui, a gente tem as nossas dificuldades, mas é a nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos a se nutrirem de forma adequada, né? E eu acho que é isso, né? O papo de mãe de hoje. Vocês têm mais alguma colocação, mais alguma coisa? Eu acho que o importante é a gente abrir mão da culpa, né? E saber que a gente está sempre evoluindo, então tem sempre o que aprender, e, e é isso. Então, eu fico também por aqui. É isso, pessoal. Comam frutas. Quem assiste Peppa Pig sabe que é importante comer 5 vegetais por dia. Vamos incentivar nossas crianças, porque eu acho que a gente consegue ver claramente o quanto a alimentação é importante, né? A gente é o que a gente come. Então, a ideia é tentar melhorar a nossa para que eles também tenham uma alimentação melhor no futuro, né? É verdade, você falando agora de 5 alimentos, eu lembrei que tinha um programa na GNT de uma moça que pegava as crianças que tinham dificuldade para comer, né? E ela falava sempre que o prato tinha que ter 5 cores para ser um prato saudável, né? E você falou dos 5 vegetais, eu lembrei disso. Acho que esse programa não existe faz mó tempo, mas eu guardo. Capim, né? É, Ela tem livros e tudo, mas ela não faz mais o programa, mas era legal o programa dela. e aí eu lembro que ela falava sempre, o prato precisa ter 5 cores. E aí vai fazendo o processo com a criança para ela aprender a comer. Eu achava tão importante esse programa, né? Enfim, é isso, gente. Vamos então tentar manter, se não for 5 vegetais, um pelo menos, né? Quanto mais colorido o prato, mais nutritivo.
E que a gente possa fazer o que a gente consegue de melhor, sempre procurando evoluir, sempre procurando dar o que a gente pode, né? E é isso, a gente fica por aqui, a gente se encontra no próximo Papo de Mãe. Beijo!